Bom dia, pessoal. Então, deixa eu ajeitar aqui. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o tratamento da água, né? E a gente falou a questão da prevenção de doenças e a gente viu que um pouquinho de higiene pessoal é importante, como lavar as mãos, as vacinas são importantes, mas a gente viu que a parte de saneamento básico também ela entra em conjunto com todas essas medidas para prevenir as doenças. E aí vem a questão do tratamento da água, que faz parte do saneamento básico, que a gente vai falar um pouquinho hoje. É importante dizer que você não faz o tratamento da água à toa, né? Como eu falei, nem toda água que chega na nossa casa é considerável própria para consumo. Normalmente, quando vem a água bruta dos rios ou mananciais, são locais que a gente tem água doce, elas não vêm em condições adequadas. Então é necessário passar por estações de tratamento de água, que vai passar por algumas etapas, como se fosse uma receita de bolo, de forma que ela fique mais adequada possível para chegar às nossas casas. Como eu falei, faz parte do saneamento básico, né? Além da questão da água, a gente tem a questão do esgoto, da coleta de lixo e todas essas questões de limpeza pública, de ruas, casas e etc. Vocês já devem ter se perguntado como que a água chega até a torneira das nossas casas, né? Da onde a gente está, né? A gente pode ver que faz parte da etapa final do tratamento da água. Saindo da estação de tratamento, que é onde a água é tratada, ela chega por tubulações, que normalmente a nossa cidade é abastecida pela SEDAI. Essas tubulações chegam até as nossas residências e casas. Ficam armazenadas em caixas d'água normalmente e das caixas d'água tem a tubulação doméstica que chega até o nosso chuveiro, por exemplo, nessa imagem que eu botei para brincar, o Pokémon, que eu esqueci o nome dele, vocês vão... Muito tempo que eu não assisto, enfim, Pokémon da água. Primeira coisa que a gente tem que pensar, a disponibilidade de água no planeta, 97,5% é composta de água salgada, só 2,5% é composta de água doce. E onde que a gente tem água doce? Nas calotas polares, ou seja, a maioria está congelado. A gente tem em águas subterrâneas, que são lençóis freáticos. E o azulzinho, rios e lagos é bem pouco, é a menor parcela. E outros, que aí a gente vai ter aquíferos e etc. Que são outros tipos de depósitos de água. Rios e lagos que a gente acha que vai abastecer bastante, é bem pouco, se comparado aos demais. E a gente tem que pensar que a distribuição de água no mundo ela não é igual para todos os países. Vai depender do ciclo da água, ou seja, depende do clima do país. Que o ciclo da água e o clima ajuda a fazer a água circular. A água, a maioria se concentra em alguns países, ou seja, como eu falei, não tem distribuição pelo mundo de forma igual. A gente tem a maior porcentagem de disponibilidade de água no Brasil, na Índia, na Rússia, na China, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, Congo e Indonésia, né? E nem toda a população, ou seja, os outros países não conta com tanto recurso hídrico de água. E nem toda a população ela tem acesso a uma água de qualidade. Então ela é restrita, limitada. Segundo algumas pesquisas, como por exemplo o que a ONU fez, 3 de cada 10 pessoas mais ou menos não têm acesso à água potável para consumir diariamente. E além disso você tem outros problemas que podem levar à falta de água, como períodos de escassez devido ao clima, por exemplo, vou citar o Nordeste, que é no caso no Brasil, né? Mas algumas regiões que o clima é mais seco, que pouca quantidade de chuva, isso pode também dificultar. Então a água no mundo, como a gente vê aqui, 70% da Terra é constituída por água, né? Que a gente sabe que o nosso planeta é Terra, planeta, água. 77,2% de toda a água doce está nas geleiras, lembra que eu falei que é grande quantidade? Só que o 2,7% é água doce que é consumido pelas atividades humanas, né? Então a gente usa quase 3% para fazer nossas atividades diárias. E como que a gente usa isso nos setores? 70% usa mais na agricultura, seja na produção de alimentos, indústria e energia, 22%, e 8% no uso doméstico. Só que se a gente pensar que a gente usa pouco, a gente não economizaria, mas a gente ficaria enganado nessa ideia.
Então, mesmo que a gente use menos do que os outros setores, é importante dizer que nosso uso de água tem que ser de forma consciente, ou seja, sustentável. Falando um pouco da disponibilidade de água no Brasil, assim como no mundo, a distribuição não é igual para todos os estados e regiões. A gente conta com a maior quantidade de disponibilidade de água no norte, em contrapartida é menor número de população que a gente vai ter. Já no sudeste a gente vai ter no nordeste, né? Os menores índices de disponibilidade de água e os maiores índices de população. O que a gente vai ter uma desigualdade. Às vezes em quando a gente tem escassez de água, tem que fechar, ansiedade e fecha as tubulações, de vez em quando tem que economizar, fora os problemas de poluição que a gente possa ter. E no Nordeste ainda a disponibilidade é bem pequena, de 3%. Então é um estado que sofre bastante, sofre bastante com a falta de água, né? Escassez de água. Por isso também que tem muita saída dos nordestinos para outras regiões. O Centro-Oeste tem bastante quantidade de água, né? Que também chove, recebe influência do Norte. E o Sul tem a quantidade relativa, mas a população também não é tão grande assim. Então é meio que equilibrado. Então eu já comentei, né, que algumas regiões sofrem com escassez de água. E aí, em algumas regiões é necessário adotar medidas de racionamento. E a consequência da falta de água, por exemplo, para o Nordeste, vai prejudicar o abastecimento nas casas, nas indústrias, no comércio, na área rural. Pode desencadear outros equilíbrios dos setores econômicos e etc. Então, a gente vê que a água é bem importante. E como eu falei, o tratamento da água é porque a água dos rios, por exemplo, é uma água bruta. Ou seja, ela vai conter impurezas e outras substâncias poluentes, e isso vai não deixar própria para o consumo, ou seja, está imprópria para a gente consumir diariamente. Para tornar próprio o mais adequada possível, segundo alguns órgãos fiscalizadores públicos e testes específicos, é necessário que ela seja controlada, as etapas ela entre em tratamento e o produto final desse tratamento tem que ser controlado e regulado. Então a água vai passar por várias etapas e o resultado é seguir uma água de qualidade controlada e regulada, para que a água fique limpa e sem contaminação. Então, uma vez que ela esteja pronta, limpa, ela chega nas nossas casas ou locais de destino por tubulações, né? E nas nossas casas elas ficam armazenadas em caixas d'água e depois chegam nos canos para nosso chuveiro, nossas pias e etc. Então, as etapas do tratamento de água nas estações de tratamento de água, ETA, estações de tratamento de água, ela conta com 6 etapas praticamente. Captação, que é quando a água chega. Floculação, que é para dar uma primeira limpeza bruta. Decantação, para que depois seja filtrada e faça uma separação mais eficaz. Desinfecção, para tirar qualquer resquício de micro-organismo ou poluentes. E uma vez que já passou por todas essas etapas, está pronta para ser distribuída, né? Então, a gente vai ter aqui a represa, que é onde chega, captou, aí passa pela floculação com substâncias químicas, que eu não vou falar o nome aqui, que depois vocês vão ver. Mas basicamente tem 3 substâncias químicas que fazem com que formem flocos, ou seja, as sujeiras ficam grudadas como se fossem sucrilhos, não sei falar no que, sucrilhos, né, cereais que vocês tomam no café da manhã. As impurezas ficam agarradas aqui. E aí você vai passar por uma decantação. Essa sujeira mais agarradinha fica pesada, vai para o fundo. E aí você separa a parte sólida da parte líquida e filtra para poder, com carvão ativado, areia, cascalho, para poder a água sair sem resquício de impurezas, né? E passa por uma descontaminação, que não está aqui, mas seria aqui no caso, com cloro e flúor. Não existe o nome, não está descrito, mas a desinfecção ocorre nesse pedacinho aqui. Mais uma vez, então, captei, acontece uma filtragem grosseira de folhas e galhos, ou seja, sujeiras maiores,
Flocura, para adicionar substâncias e aglomerar as partículas de sujeira, que são menores um pouquinho. Decanta, as partículas sólidas elas ficam no fundo, são retiradas e só fica o líquido. O líquido, mas ainda tem um restinho de poeira. Passa pela filtragem, como eu falei, cascalho, pedregulho, areia, carvão. Pode ser que algumas dessas substâncias não estejam, mas basicamente são essas. A água vai sair praticamente sem sólidos, mas podendo ter micro-organismos. Aí vai passar por quê? Desinfecção, graças à ajuda do cloro e do flúor, chegando ao reservatório para ser distribuída para as tubulações e chegar em nossas residências ou casas. Aqui para ficar mais claras as etapas, quem não entendeu? Coagulação e floculação, para retirar impurezas pela ação de coagulante, que são aquelas substâncias que eu falei. E as partículas maiores são separadas por decantação, que é o que vai ficar no fundo, e a parte líquida vai ser coletada para ser filtrada. Essa parte líquida filtrada tira as partículas menores. E aí, como ainda pode ter micro-organismo, faz a desinfecção com cloro e flúor. E o flúor também é uma substância que ajuda também a diminuir a incidência de cárie na população. Então, tem outras funções. Mas, como nem tudo são flores, nem todas as etapas vão garantir uma desinfecção perfeita da água, ou seja, vai tirar todos os micro-organismos ali que possam causar doenças. Principalmente onde os locais você não tem saneamento básico, que a rede de esgoto é muito próxima, ou que pode haver alguma falha também nesse momento de tratamento. E aí podem ocorrer infecções por a água estar contaminada. Então, como eu falei, as etapas finais do tratamento não vão garantir que os micro-organismos sejam removidos completamente. A forma mais comum de contaminação vai ser ou você ingerindo essa água que já está contaminada, ou lavando e preparando alimentos com água contaminada. Por exemplo, alimentos crus, hortaliças. Você lavou com aquela água, contaminou e você vai comer aquele alface, por exemplo, contaminado. E existe uma outra opção. Como às vezes não é seguro, o que todo mundo faz para garantir, que a gente não pode garantir que esteja totalmente limpo? A gente compra filtros caseiros, domésticos, que aí você pode ter o de barro, de plástico, de torneira, aqueles purificadores, ou ferver água. Quando você ferve, você garante basicamente uma destruição maciça dos micro-organismos, mas muda o gosto. Então, normalmente, a preferência é optar por filtros. Uma coisa que não está na apostila de vocês, mas é importante dizer que a água poluída não é uma água contaminada. A água poluída é aquela que é fedorenta. Ela tem alterações físicas, você vai ver. Ela com a coloração escura, com cores escuras e sabor estranho. A água contaminada, você pode ver que ela esteja limpinha, só que você não enxerga micro-organismo, porque eles são microscópios. Então, a água poluída você vai ver, vai estar suja, barrenta, amarronzada, acinzentada, o cheiro vai estar forte, ou o sabor, quando você for beber, vai sentir gosto de podre. Já a água contaminada, ela pode estar teoricamente transparente, da cor normal, mas ela vai conter agentes vivos, micro-organismos que podem causar doenças, sejam eles bactérias, vermes, protozoários ou vírus. Algumas doenças transmitidas por água contaminada. Vou falar rapidamente. A giardíase é causada por um protozoário, ou seja, parente das algas, não fica ao mesmo reino. Ela é ingerida com cistos que podem estar na água ou alimentos mal lavados. Como eu falei, a forma de transmissão geralmente é essa. Você vai ter uma diarreia muito forte, dependendo da quantidade de protozoários ou dependendo do seu sistema imune. A amebíase é causada por uma ameba, chamada entameba. É um protozoário meio molenga que anda meio que rebolando. E também vai atingir intestino, dando diarreia. A forma de infecção, de pegar a doença é mesmo da giardíase. Diarreia por Escherichia coli, é um nome estranho, é uma bactéria. Normalmente essa bactéria produz uma substância toxina que faz com que você tenha diarreia. E aí você vai ter uma diarreia às vezes do nada você tá bem, do nada você vai ter uma diarreia. Mas basicamente porque alguma água estava com essa bactéria. A cólera também, que da mesma forma, é uma bactéria, que é um vibrião, formato de vírgula,
vai causar alguns sintomas, como por exemplo, vai pegar o intestino, vai produzir toxinas e vai dar diarreia, né? E aí vai causar uma diarreia semelhante a Escherichia coli. Esquistossomose é um verme que a doença é conhecida como barriga d'água, a pessoa fica barrigudinha, porque o verme atrapalha a circulação e aí a pessoa fica com a barriga inchada, cheia de água. Aí é barriga d'água por conta disso. Esquistossomose são caramujos que estão com esse verme e aí a pessoa com o pé exposto a lagos que contém esse caramujo, as larvas infectantes desse verme entram pela pele, pelos pés, e aí chegam até os intestinos, né, a parte do trato gastrointestinal, causando essa barriga d'água. Hepatite A e hepatite E. A hepatite A é uma transmissão mais rara, a hepatite A é da mesma forma, ingestão de água contaminada. Lembrando que hepatite A, um pouquinho de higiene pessoal e vacina, é uma forma de prevenir, então para ela tem vacina. E a poliomielite, que é causada por um vírus, que os sintomas não vão ser diarreia. Por incrível que pareça, é o único que não vai dar diarreia, enjoo, ele vai causar sintomas no sistema nervoso, como por exemplo, causar paralisia nos membros inferiores, ou seja, nas pernas. Sua perna não vai mexer, não vai ter força. Mas existe vacina, que é a Zé Gotinha, que ajuda na prevenção. Então, a maioria desses aqui são doenças que vão levar diarreia, mal-estar, e esse aqui é o único que atinge o sistema nervoso. Aí falando um pouquinho dos sintomas, se vocês quiserem ver depois o nome dos agentes causadores, a cólera, como eu disse, diarreia abundante, vômitos, aí diarreia e vômito normalmente causa desidratação, amebíase, desinteria, é a mesma coisa que diarreia, pode dar diarreia sanguinolenta, ou seja, é uma diarreia mais forte. Gastroenterite por vírus, que você chega no médico sempre dizem que é virose, mas normalmente é. Diarreia, vômitos também, então a maioria tudo é diarreia e vômito. Hepatite. Eu falei febre, mal-estar, falta de apetite e a pessoa pode ficar amarelada, que é chamada de icterícia. Às vezes pode dar uma diarreia também. A bactéria Shigella, enfim, essa aqui é mais também quando a água está bem contaminada. E outras doenças causadas também, que eu falei, poliomielite, febre paratifoide, ascaridíase, que é um outro verme e etc. Mas a poliomielite a gente já viu que atinge o sistema nervoso. Aqui é só para vocês conhecerem alguns sintomas da esquistossomose ou doença do caramujo. O verme fica nas veias do intestino, né, e podem causar diarreia, dores na barriga e por comprimir as veias, compromete a circulação, aumenta o volume causando a barriga d'água. Então aqui, dores, cadê a barriga d'água? A gente não tem a barriga d'água aqui nas fotos. Enfim, depois eu fico devendo para vocês. Mas vai ter dores de cabeça, dor no corpo, febre, falta de apetite, manchas avermelhadas e etc. E existe outra classe de doenças que não são transmitidas pela água diretamente, mas indiretamente, como por exemplo, ela propicia que os mosquitos sobrevivam mais ou se multipliquem mais, como as arboviroses. Por que arboviroses? São viroses que são transmitidas por mosquito, que a gente já conhece basicamente todas elas: dengue, febre amarela, zika e chikungunya. Lembrando que só tem vacina para febre amarela, as demais não temos. Mas por que a água tem a ver? Porque elas fazem com que o mosquito se prolifere mais. Por que tem mais mosquito? Porque existe água acumulada. Forma de prevenção é fazer com que esses mosquitos não se proliferem, né? Ou seja, evitar que se acumule água em reservatórios. E a malária são protozoários, que também são transmitidos por mosquitos. E aí você vai falar, mas o que a água tem a ver? Aqui é o mosquito da dengue, ou seja, Aedes aegypti, aqui é um outro mosquito. Qualquer mosquito gosta de água para poder se desenvolver. Então, se você não deixa água acumulada, esses mosquitos não se proliferam tanto. Então, é uma forma de transmissão indireta pela água. Então, só falando que as doenças transmitidas por alimentos ou água contaminada são chamadas de ETAs. Existem mais de 250, eu citei algumas, acho que mais 8, mas a maioria são causadas por bactérias, toxinas produzidas por qualquer micro-organismo, vírus e parasitos. E no Brasil a maioria são causados por salmonela, que é aquela do ovo, por isso que não pode comer, pegar ovo cru para consumir, né? É bom evitar, ou alimentos que contêm ovos crus.
Escherichia coli e Clostridium, que causam geralmente diarreia. E etc. Geralmente as toxinas das bactérias é que leva a diarreia. Como evitar qualquer coisa? Então é uma dica: lavar bem os alimentos antes do consumo, evitar preparações culinárias com ovos crus, sempre ver a data de validade, independentemente do alimento, lavar sempre as mãos, como eu já tinha falado, para manipular os alimentos, ou lavar as mãos, porque é o indicado, beber água ou gelo sabendo a procedência, não comer alimentos que tenham passado por mais de 4 horas que estejam expostos em temperaturas ambientes e manter alimentos abertos protegidos com plástico filme ou recipientes com tampa. Então, sempre você tem que proteger o alimento para que ele não sofra contaminação. Então, basicamente era isso, né? Uma boa semana de aula a todos.